Bom, contar aqui. Há muito tempo, quem acompanha a história da minha adoção do Ralph, o meu Rottweiler, sabe que eu recentemente tive problemas de agressividade como ele, que inclusive ele me atacou pra caraca, meu irmão, ele já me atacou muito, meu irmão, toda cicatrizada. Eu tive a ponto de querer me livrar dele, eu tive a ponto de querer, sabe, que eu dava ele pra alguém, não queria mais ficar com esse cachorro, ele já mordeu todo mundo aqui em casa, ele era muito cheio de numitoque, mas muito cheio de numitoque mesmo, vivia rosnando pra mim, ele era o cão chupando manga, né? Aí eu acabei tendo que tomar uma atitude que eu sempre fui contra, que é a castração. Eu sempre fui contra a castração de animal. Mas como eu fiquei sabendo que esse lance dele ser dominante, dele querer mandar na casa, dele querer ser o alfa da casa, tinha a ver com masculinidade, tinha a ver com... O que tu tá passando aí? Tira a câmera do ângulo, deixa eu botar a câmera de volta no ângulo aqui. Pronto, deixa a câmera no ângulo. Aí tinha lance a ver com masculinidade, disputa pela liderança, sabe? Vários lances de disputa aí com relação a... Eu não sei explicar isso, eu não sei explicar isso, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí muitas matérias, muitos posts, muitas pessoas dizem que uma grande solução para acabar com a agressividade de um cachorro agressivo é a castração. E como é um lance desesperador, cara, ou era tentar essa castração ou se livrar dele, e eu não queria me livrar dele, por mais que eu tava com ódio, que eu fiquei com muito ódio, fiquei com muita raiva dele, eu decidi castrar ele. E castrei, né? Aí agora esse vídeo é para contar o que mudou após a castração do meu Rottweiler. Antes da castração, ele tinha sempre um olhar ameaçador, sabe? E tinha um olhar, as atitudes dele eram completamente ameaçadoras, meu irmão. Você olhava pra ele, você se intimidava com o olhar dele, que o olhar dele era olhar de mal. Olhar assim de, meu irmão, eu sou mal. Meu irmão, eu sou foda de maldade, eu sou foda da maldade. Ele tinha um olhar ameaçador, ele tinha um olhar que a qualquer momento ele ia sempre avançar em você. Então você tinha sempre que estar preparado para, meu irmão, cuida que esse cachorro vai avançar em cima de tu. Bom, após a castração, esse olhar ameaçador dele foi a primeira coisa que desapareceu. Hoje em dia ele tem o olhar de um cachorro normal. Ele tem o olhar de um cachorro normal, de um animal doméstico. Ele não tem mais aquele olhar de um lobo à procura de uma presa, de um predador à procura de uma presa. Então a primeira coisa que mudou foi aquele olhar agressivo, aquele olhar dominante dele, sabe? Até então ele era muito dominante, ele era muito agressivo no olhar. O olhar dele era um olhar de predador. Hoje em dia ele tem um olhar de um cachorrinho doméstico. E outra coisa que mudou nele também foi o fato de rosnar. Ele era muito cheio de numitoque, e qualquer coisa rosnava, mostrava os dentes, né? Acabou, sabe? Como assim? Pelo menos com o pessoal aqui dentro de casa. Então a castração, não, no início, logo nos primeiros dias de castração, ele chegou a rosnar para mim uma única vez, mas depois, né, acho que deve ter mais de um mês que eu castrei ele, acho que deve ter mais de um mês já. Foi só nos primeiros dias que ele deu o olhar ameaçador foi embora. Mas foi só nos primeiros dias que ele deu uma rosnada e depois disso não rosnou mais. Sabe, agora ele tem um olhar de cachorro meigo, ele tem um olhar de cachorro manso, ele tem um olhar de cachorro mesmo doméstico, assim, que gosta do dono, saca, né? Brincalhão, pá, tal. Mudou bastante após a castração. Sinceramente, mudou bastante. Só que agora também, em compensação, na rua ele se tornou mais protetor. Só das pessoas chegarem perto. Antigamente ele não tinha essa atitude, não com todas, tinha com um biofísico. Eu acho que de repente era muito por um branco careca, ou então um playboyzinho alto do cabelo lisão branco, ele ficava bolado, né? Eu acho que é porque ele sofreu maus tratos nos donos anteriores e hoje em dia
Antes de vir pra cá, que eu encontrei ele, porque ele foi abandonado na rua, né? Um veterinário pegou, mas ele mordeu o veterinário. Não, um professor da universidade, né? Criador de Rottweiler, encontrou ele na rua, pegou, adotou, ele mordeu o cara não queimado, eu fui lá, peguei, adotei ele pra mim, trouxe ele aqui pra casa e tal, e essa história. Aí tinha um biofísico que na rua ele se estressava pra caraca, que era careca, quando ele via um cara careca na rua ele ficava boladão, e quando ele via um playboy de cabelo lisinho alto. Eu acho que é porque de repente eram os antigos donos, era a semelhança com os antigos donos que deviam fazer uma maldade com ele, né? Então ele sempre quando via esse pessoal na rua, ele ficava boladão, queria avançar, queria, sabe? Os outros biofísicos, os outros tipos de pessoas não. Só que hoje em dia, agora, quando anda com ele de madrugada, não pode nem chegar, ninguém nem chegar perto, que agora ele virou super protetor, meu irmão. Agora ele tá muito super protetor, ele vai em qualquer um. Então essa foi uma mudança que aconteceram com a castração do meu Rottweiler. Ele não tem mais a atitude de um animal ameaçador, o olhar de animal ameaçador mudou, ele não rosna mais pra mim, ele não tá mais cheio no me toque, e ele virou mais protetor na rua. Por enquanto, a castração resolveu meus problemas. Espero que fique assim até o final da vida. Vamos ver, ele também é uma coisa que ele não era obediente. Vamos ver agora se ele está obediente. Meu! Você pode chegar, vim pra finalizar o vídeo com chave de ouro, cara. Vem cá, hein? Meu! Vai expulsar. Meu! Vem, dá um abraço pra finalizar o vídeo. Vem. Tá vendo? Aqui. Ai, não. Tá baixo. Dá baixo, dá? Eu gosto de você, tá? Então, resumindo, cara, a castração, sim, ajudou, mudou muita coisa e foi uma das melhores coisas que eu fiz pelo meu Rottweiler. Ele mudou bastante. Valeu!